Boa noite, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham na página Pregações Espíritas no Facebook e também todos que acompanham o canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado, às 20 horas, hoje, dia 12 de fevereiro de 2022. E como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos, benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos e nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, a bênção, a inspiração, para que nós estejamos aptos a receber a palavra divina através do Teu Evangelho, dos Teus emissários, dos grandes espíritos que têm trabalhado na Tua seara, Senhor. Os espíritos que participaram da codificação espírita, os espíritos que, com a mediunidade santa de Chico Xavier, nos têm ajudado a compreender o Teu Evangelho e também a doutrina espírita. E por isso, antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre interpretação da palavra sagrada. E o texto base para a nossa pregação é o prefácio de Emmanuel do livro Caminho, Verdade e Vida. Livro este que compõe, juntamente com Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, a coleção de Emmanuel que interpreta versículos do Novo Testamento, seja dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, seja dos Atos dos Apóstolos, seja das epístolas de Paulo, Pedro, Tiago e também do Apocalipse. E nós sabemos que Emmanuel, como nós já até nós trouxemos, né, a revelação que nos foi dada por Chico Xavier e que, por exemplo, digamos, não somente, né, mas alguns espíritos ligados a Chico e ao próprio Emmanuel trouxeram, né, aí sim revelaram para nós outros a grandeza, a elevação, a autoridade moral, espiritual, intelectual de Emmanuel, que nós costumamos citar muito corriqueiramente, muito diuturnamente, mas
que não muitas vezes alcançamos o nível espiritual desse que foi o guia, o mentor de Chico Xavier ao longo do seu mandato mediúnico e que está anos-luz à frente de nós outros. Mas nós comumente citamos, Emmanuel diz isso, Emmanuel diz aquilo, no livro tal, assim, de Emmanuel, como se fosse um qualquer como nós outros, quando, na verdade, não é. Então, por exemplo, quem que nos trouxe essas revelações que nós repetimos, né, numa de nossas pregações aí, que estão disponíveis no nosso canal e na nossa página? Professor Clóvis Tavares, no livro Amor e Sabedoria, de Emmanuel. Outro que é ligado a Chico e ao próprio Emmanuel, Arnaldo Rocha, marido, né? Foi marido, casado com Meimei, simplesmente. E ele, né, como nós sabemos, era muito espontâneo, muito não media palavras, né? Não guardava informações para se sentir talvez um privilegiado ou melhor do que alguém por ter tido acesso a essas revelações. Então, o que ele podia falar, o que estava ao alcance dele falar, divulgar, ele divulgava. Então, tem livros que estão disponíveis, inclusive, numa de nossas pregações nós citamos, em que ele é entrevistado e revela várias encarnações, por exemplo, de Emmanuel, dele mesmo. Ele cita, inclusive, o professor Clóvis Tavares, e a gente vai tomando conhecimento da grandeza, exatamente, que é o que a gente quer analisar agora aqui, de Emmanuel. Então, Emmanuel não é somente um espírito como nós outros, né, que trabalhou na doutrina ou que acompanhou Chico Xavier, não. Emmanuel, como muitos espíritas dizem, podemos dizer, o quinto evangelista. Ele, com a sua sabedoria, com a sua grandeza, com o conhecimento e o amor que tem, amor e sabedoria de Emmanuel, simplesmente deixou para nós outros essa pérola, que é a coleção de mensagens de textos que interpretam o Novo Testamento. E no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, ele escreveu simplesmente o que ele chamou, né, o texto dele, o comentário dele, tem o título de Interpretação dos Textos Sagrados. Por quê, meus irmãos? Porque Emmanuel, na sua grandeza espiritual, ele se preocupou de tal forma com o nosso crescimento, com a nossa recepção da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, da forma correta, sem adulterações, sem interpretações pessoais divergentes do que é a verdade da palavra de Deus e da palavra de Jesus, que ele quis deixar para nós essa coleção, e não somente essa coleção, mas tudo o que ele nos deixou. Então, por que nós escolhemos esse tema hoje? Porque nós temos visto, na atualidade, pessoas, né, pessoas cristãs, né, pessoas que se dizem cristãs, seguidoras de Jesus, interpretando de acordo com a própria conveniência, com o próprio interesse, da forma mais variada possível e, para o nosso espanto, para a nossa vergonha, para a nossa tristeza. Muitas vezes de forma diametralmente oposta ao que é a verdade
da palavra de Deus e da palavra de Jesus, adaptando a situações que são situações mundanas passageiras. E, no entanto, o próprio Cristo, Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então a gente, equivocadamente, na nossa pequenez, é compreensível muitas vezes, por causa da nossa inferioridade, nós nos arvoramos em intérpretes, em atualizadores da palavra de Jesus, da palavra de Deus. Então nós temos visto hoje isso entre os cristãos, entre os espíritas, e isso é triste, é vergonhoso, mas, graças a Deus, nós temos a que e a quem recorrer para esclarecermos, sermos esclarecidos, mais do que tudo, que é, por exemplo, um Emmanuel. E tantos outros que nós não teríamos condição de citar, porque são muitos, graças à misericórdia de Deus, mas cada um num segmento, inclusive, do cristianismo, um na seara espírita, um na seara protestante, um na seara católica, e, graças a Deus, não nos falta pessoas encarregadas e autorizadas por Deus e por Jesus para, aí sim, interpretarem da forma correta a palavra de Deus, a palavra do Evangelho de Jesus. Então, Emmanuel é um desses, sem sombra de dúvida. Então, antes de nós lermos o texto de Emmanuel, que é o texto base da nossa reflexão de hoje, vamos ver, por exemplo, o que significa a palavra interpretação. Porque muito se fala, né? Nós temos que interpretar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o que está nas Escrituras. Mas o que é interpretar? O que é interpretação? Interpretação é o sentido em que se toma o que se ouve ou o que se lê. Então, se a gente está ouvindo uma pregação ou está lendo a Bíblia, o Novo Testamento, ou mesmo um texto de Emmanuel, uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, uma fala de Chico Xavier, um comentário de Allan Kardec, ou uma mensagem de um dos espíritos que participou da codificação da doutrina espírita, nós, sendo seres inteligentes, né, como espíritos inteligentes, dotados de inteligência, é inerente ao ser inteligente interpretar. O problema é como, em que circunstâncias, quais são as ferramentas, os mecanismos que nós temos no grau espiritual em que nós estamos para interpretar. Então, é o sentido que se toma, em que se toma, do que se ouve ou do que se lê. E aí, no dicionário tem assim, e que se julga ser o verdadeiro. Então, meus irmãos, nós, como nós temos dito e repetido aqui, né, no dizer dos espíritos superiores, bons, generosos, misericordiosos, que muitas vezes nos chamam de espíritos medianos, mas que, na verdade, isso é por acréscimo de misericórdia. É como que um incentivo para nós não desanimarmos. Porque se nós nos reconhecermos como muito distantes ainda, né, ou muito inferiores, muitas vezes nós poderemos desanimar. Então, os espíritos, não querendo que nós desanimemos, dizem que nós somos espíritos medianos. Mas, ainda que sejamos, nós vamos ver aqui no estudo de hoje, nós temos, né, condição, como está no dicionário, de dar o sentido verdadeiro com a nossa interpretação pessoal a uma palavra sagrada, a uma palavra que provém de Deus, a uma palavra pronunciada, uma frase
por Jesus, meus irmãos. Então, por aí já começa a reflexão que todos nós devemos fazer de que nós, como espíritos medianos, ainda que sejamos, não temos condições intelectuais, morais, espirituais de interpretar da forma correta a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Então, nós precisamos de um Emmanuel, de um Allan Kardec, de um François Nicolas Madeleine, de um Erasto, de um Paulo, de um Santo Agostinho, de um Dwight Moody, de um Chesterton e tantos outros. Hoje, ainda contemporâneo nosso, de um Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, de um Haroldo Dutra Dias. Então, quem somos nós? Nós somos desejosos, né? Aprendizes desejosos de nos tornarmos discípulos, mas ainda não estamos no grau de discípulos, de trabalhadores efetivamente da seara do Cristo. Queremos, desejamos, mas ainda não estamos nessa condição. Então, nós não temos condição de dar o sentido verdadeiro e interpretar, portanto, da forma correta, da forma pura, a palavra de Deus, a palavra de Jesus. E aí, ainda no dicionário, tem dizendo que também é significado da palavra interpretação, explicação. Se nós não temos nem condição de entender, porque interpretar, né, é entender, é compreender a palavra que é lida ou ouvida, se nós não temos condição de interpretar, de entender, de compreender, como que nós vamos explicar? Né, que aí já é um segundo passo, uma segunda fase, uma segunda etapa. E ainda, interpretação é comentário. Então, menos ainda, a gente não pode comentar aquilo que a gente não sabe explicar e muito menos aquilo que a gente nem entendeu, nem compreendeu. Então, é uma sucessão de atos, de fases, de etapas que nós temos sim que nos esforçar para conseguir realizar, conseguir praticar. Mas isso demanda tempo, demanda dedicação, demanda esforço e, sobretudo, humildade. Porque nós temos que nos reconhecer como ignorantes, desconhecedores ainda da palavra verdadeira, do sentido verdadeiro da palavra de Deus e de Jesus. Então, um sinônimo de interpretação, por exemplo, que inclusive se aplica mais especificamente às palavras sagradas, às escrituras, é a hermenêutica. Hermenêutica, interpretação de escrituras sagradas, de leis, de códigos. Então, muitas vezes, se nós nos depararmos com essa palavra, hermenêutica é a mesma coisa, é um sinônimo de interpretação no âmbito de escritura sagrada, lei, código. E também exegese, que, na verdade, segundo o dicionário, é um comentário ou uma dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar de forma minuciosa. Meus irmãos, se nós não temos condições de interpretar nem de forma genérica, como que nós vamos interpretar de forma minuciosa? Né? E Emmanuel, aí sim, na sua grandeza espiritual, às vezes de um versículo, de uma palavra num versículo, ele escreve um texto, ou mais de um texto. Há versículos nessa coleção, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva e Vinha de Luz, que tem 2, 3 capítulos comentando o mesmo versículo.
Então, um dia, oxalá, queira Deus que nós cheguemos nesse nível espiritual, mas sejamos realistas, falta muito ainda, está muito longe, né? Então, vamos ao prefácio de Emmanuel, interpretação dos textos sagrados. E ele usa como epígrafe exatamente o versículo 20 do capítulo 1 da segunda epístola de Pedro. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Vejamos também como que Pedro se preocupou com isso, meus irmãos. Porque a gente, nós, seres humanos, nós, espíritos, nós nos arvoramos, que é, inclusive, o pecado original, a soberba, o pecado que fez com que Adão e Eva quisessem se igualar a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento. Eu quero conhecer tudo, eu quero saber tudo, eu quero ser igual a Deus. Então, a serpente oferece o fruto que daria esse conhecimento todo a eles, e Eva, convencida de que não havia nada de errado, que poderia fazer isso, ela induz, né, exorta Adão a comer esse fruto da árvore do conhecimento. E ambos comem. E aí, em razão desse pecado soberba, que é o primeiro dos 7 pecados capitais, de acordo com a classificação da Igreja Católica, eles acabam sendo expulsos do paraíso. E aí todo mundo conhece a história, está lá no livro de Gênesis, e quem quiser pode consultar. Mas então, Pedro também se preocupou, já naquele tempo lá. Então, vejamos que é uma questão séria, essa questão de particular interpretação. Cada um querer interpretar da sua forma e de acordo com os tempos, né, com os costumes. Hoje tem que atualizar, está tudo fora de moda, o contexto é outro. Jesus hoje não diria isso assim, diria isso assim assado. Meus irmãos, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Paulo está desatualizado. Kardec está desatualizado. Temos que contextualizar. Todos eles estão politicamente incorretos. Isso é gravíssimo. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. É triste e vergonhoso. Mas, graças a Deus, nós temos Pedro, temos Paulo, temos Emmanuel e todos esses espíritos grandiosos, heróis da fé, servidores do Cristo, para nos ajudarem e para nos esclarecerem. Então, interpretação dos textos sagrados. Diz Emmanuel, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras, que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Agora nós temos que fazer uma pequena pausa aqui. Que se atualizam não é por nós. Isso aqui não é partícula apassivadora, não, meus irmãos. É pronome reflexivo. Se atualizam. As palavras se atualizam. Não somos nós que atualizamos as palavras. Elas não são atualizadas por nós. Elas se atualizam. E como, diz aqui Emmanuel, cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Então, na verdade, o que Emmanuel está dizendo é que nós evoluímos, passamos a entender melhor o que está escrito, e aí conseguimos
adequar a nossa realidade às palavras de Deus e de Jesus, e não o contrário. Não é as palavras que nós adequamos à nossa realidade, é a nossa realidade que nós adequamos às palavras. E hoje está tudo invertido, né? Nós queremos adequar as palavras de Jesus dando interpretações variadas. Então a gente muda. Jesus, quando disse isso assim, ele quis dizer isso. Não quis não. Quem somos nós para afirmarmos essas coisas, né? E querendo trazer o sentido que nós achamos que é o verdadeiro, a nossa interpretação, para a circunstância social, atual. Então, a gente está fazendo o caminho inverso, ao contrário. Quando Emmanuel diz que, com a evolução multiforme da Terra, ou seja, quando nós evoluímos, quando o planeta evolui, nós melhoramos a nossa compreensão, o nosso entendimento da palavra de Deus e da palavra de Jesus. E aí, automaticamente, a palavra se atualiza e não nós atualizamos a palavra. Nós nos atualizamos, evoluindo, progredindo. Então, pronome reflexivo, se atualizam e não partícula apassivadora, né? Alguns linguistas discutirão. Não, é partícula apassivadora sim e tal. Eu não sou professor de português, mas eu quero crer que Emmanuel, na sua sabedoria, ele quis dizer aqui que não são as palavras que são atualizadas por nós. Elas se atualizam na medida em que nós nos atualizamos. E, atualizando-nos, crescemos, evoluímos, nos aproximamos da palavra. Então, vou repetir. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que lhes avivar a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, olha aí, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, caminho com letra maiúscula. Temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. Então a gente quer dar sentido falso, mentiroso, dando as costas para as verdades verdadeiras, as verdades provindas de Jesus, que foi o que Pilatos fez quando ele perguntou a Jesus: mas o que é a verdade? E deu as costas imediatamente. Ele não esperou Jesus responder, não. Ele perguntou, meio que desprezando Jesus: quem é você para dizer que está vindo aqui ensinar a verdade? O que é a verdade? Como assim? Você é capaz de dizer o que é a verdade? Pilatos para Jesus. E deu as costas. Jesus, como nosso mestre, como nosso Messias, como o Cristo, o nosso Salvador, silenciou. Não foi atrás de Pilatos. Não, vem cá que eu vou dizer o que é verdade para você. Você quer saber? Eu vou te dizer. Não discutiu, não foi atrás de Pilatos. Jesus, onisciente, sabia que um dia Pilatos se voltaria para a verdade. No entanto, naquele momento, ele dava as costas para a verdade. E muitas vezes nós temos feito isso.
Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes no curso das existências renovadas. Olha aí, temos dado as costas para a verdade, não apenas numa, mas em várias encarnações. Temos desprezado o caminho, indiferente ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Olha aí, os títulos de crédito, as notas promissórias, as debêntures, os cheques. O Senhor, a cada dia, reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Divino Mestre. Meus irmãos, no livro de Jesus para os que sofrem, do professor Clóvis Tavares, existe um capítulo belíssimo, maravilhoso, que fala sobre o segredo de Anteu. E recomendo que todos leiam. Ele, o professor Clóvis, também, nós sabemos, um missionário com grandeza espiritual para interpretar, para ensinar, para comentar. Ele diz que nós temos que manter o divino contato, assim como Anteu se fortalecia quando caía no chão e estabelecia o contato com a sua mãe terra. Nós temos que estabelecer esse divino contato com a terra, que é o Cristo, né? A palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus. Então, nós temos que manter, que estabelecer esse divino contato para nos fortalecermos. Então, ele, diz Emmanuel, é o amigo generoso, Jesus, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. Jesus nos chama, meus irmãos, a todo momento, vinde a mim, mas nós damos as costas. Nós queremos outras verdades mais interessantes, mais convenientes. Disseram 70 discípulos que estavam acompanhando, seguindo Jesus: duro é este discurso para nós. Quem o pode suportar? E abandonaram Jesus. E ele perguntou para os 12, que são os que nós conhecemos: quereis vós ir também? Jesus deixa que nós exerçamos o nosso livre-arbítrio. Mas o que nós queremos? Nós queremos continuar, como diz Emmanuel, nas zonas obscuras de adiamento indefinível a nossa iluminação interior para a vida eterna? A gente quer ficar na corrida lá do hamster, na rodinha, que não sai do lugar? Ou a gente quer ascender, andar para frente, evoluir, crescer, se redimir? Que é a nossa destinação, meus irmãos. E continua Emmanuel, no propósito de valorizar o ensejo de serviço, olha aí, no propósito de valorizar o ensejo de serviço, compreender para trabalhar mais, para servir mais. Organizamos este humilde trabalho interpretativo. Meus irmãos, Emmanuel dizendo que essa coleção maravilhosa que interpreta o Novo Testamento é um humilde trabalho interpretativo, sem qualquer pretensão à exegese. Emmanuel dizendo, eu não estou analisando, comentando, interpretando de forma minuciosa, não, hein? Só Emmanuel mesmo para falar isso, porque
Nós, na nossa pequenez, na nossa inferioridade, na nossa soberba, achamos que temos condição de interpretar, de comentar. E Emmanuel, com a sua grandeza, com a sua sabedoria, com o seu amor, diz: organizamos este humilde trabalho interpretativo sem qualquer pretensão à exegese. Não é, meus irmãos, o que ele está dizendo meus irmãos, meus amigos, leitores, esse trabalho meu não é uma interpretação minuciosa, detalhada. Imagina se fosse. Concatenamos, diz ele, apenas modesto conjunto de páginas soltas. Meus irmãos, humildade realmente é uma virtude de espíritos que já estão num nível que não é o nosso. Concatenamos apenas modesto conjunto de páginas soltas, destinadas a meditações comuns. Qualquer um de nós faria, né? Uma meditação dessa, uma interpretação dessa, uma análise, um comentário desse. Muitos amigos estranhar-nos-ão, talvez a atitude, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertençam. Olha aí, ele já está alertando. Nós, embora nos chame de amigos, nós poderemos ou poderemos estranhar um comentário aqui de Emmanuel, porque isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertence. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial e, em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas. Emmanuel dizendo que as considerações deles são desvaliosas, são sem valor. Parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiraram. Quer dizer, ele está dizendo que ele pode ser alvo, por nossa interpretação, de que, Emmanuel está dizendo um negócio aqui que está meio estranho, hein? Não sei se está muito certo essa interpretação. Nós podemos incorrer nessa atitude, nessa postura, nessa soberba. E ele está já se justificando, se explicando. Ele destacou em alguns textos, certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial e, em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiraram. Assim procedemos, porém, agora ele vai explicar por quê. Ponderando que num colar de pérolas, cada qual tem o valor específico, e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Na verdade, foi um acréscimo de misericórdia de Emmanuel, para que nada ficasse perdido. Então, às vezes é uma frase e não o versículo todo. Às vezes é um trecho, às vezes uma palavra. Mas ele, na sua grandeza, na sua misericórdia e no seu amor, quis nos explicar da melhor forma, para que nós não passássemos desapercebidos por um trecho, por uma frase, por uma palavra que está no Evangelho. A lição do Mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. Olha aí, religião, espiritualidade, escritura sagrada, Novo Testamento, não é só para a questão da adoração e cumprirmos os nossos deveres religiosos, não. Diz Emmanuel,
o evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. Não é só na hora de orar, na hora de ir à igreja, de ir à casa espírita, que a gente tem que se voltar para a palavra de Deus e a palavra de Jesus. Muito pelo contrário. Olha o que Emmanuel diz aqui. É roteiro imprescindível. Ou seja, nós não podemos abrir mão desse roteiro para a legislação. Olha aí, meus irmãos. Legislação humana, leis, códigos, constituições. É roteiro imprescindível para a legislação, administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de adoração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Não, agora eu não vou entrar nesse aspecto, não, porque eu estou no meu trabalho aqui, né? Isso é uma questão religiosa, é uma questão... e nós somos espíritos só na hora que a gente está na igreja? Nós somos espíritas só na hora que a gente está na casa espírita? Nós somos cristãos só na hora que a gente está na missa, no culto, na pregação? Não, nós somos espíritos, nós somos cristãos, nós somos católicos, protestantes, espíritas, o tempo todo. Quer dizer, devemos ser, né? Porque se a gente faz essa separação, lá fora, eu não sou o fulano que prega, o fulano que dá aula de evangelho, o fulano que lê a escritura, a palavra. Não sou o fulano que estuda a doutrina espírita. Lá fora eu sou fulano profissional da área tal, fulano cidadão, fulano isso, fulano aquilo, fulano partidário de tal partido político, militante e sei lá mais o que. Então, quer dizer, a gente separa. E Emmanuel está dizendo que não se pode separar, porque nós somos espíritos o tempo todo. Então, a questão espiritual é uma questão que faz parte da nossa vida, da nossa realidade. Então, se a gente separa, aqui eu não posso falar de Jesus, eu não posso falar de espiritismo, eu não posso falar de... Então, aí já começa a denotar que a gente não está entendendo, não está interpretando da forma correta. Então, toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Oração e trabalho. Por louvá-lo nas igrejas. Emmanuel dizendo isso, meus irmãos. Por louvá-lo nas igrejas. E menoscabá-lo nas ruas. Então, na igreja, eu sou o espírita, eu sou cristão, eu sou caridoso, paciente, sou isso, sou aquilo, tal. Lá fora, botei o pé fora da calçada da minha casa espírita, da minha igreja, e eu já mudo. Eu passo de tolerante a intolerante. Eu passo de caridoso a egoísta. Eu passo de humilde a soberbo. E por aí vai. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes, diz Emmanuel, por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se a perquirições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espero Cristo venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras
no intercâmbio fraternal. Ou seja, é para a gente usar o Evangelho 24 horas por dia. No trabalho, na rua, em casa, em sociedade, como cidadão, como eleitor, como tudo, como profissional. Embora esclareça nossos singelos objetivos, noto antecipadamente, olha aí, ampla perplexidade nesse ou naquele grupo de crentes. Que fazer? Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Emmanuel, na sua humildade, mais uma vez, ele se coloca na mesma posição que nós outros. Temos imensas distâncias a vencer no caminho. Nós temos, eu tenho, eu sei que eu tenho. Emmanuel não. Mas ele se coloca na nossa condição. Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel, olha aí, nós somos aprendizes, mas temos que ser aprendizes fiéis. Sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Quanto ao mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos. E por isso mesmo, aqui nos reportamos as palavras sábias de Simão Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Meus irmãos, Emmanuel escrevendo isso, a gente vai dizer o quê? Que a gente tem condição de interpretar, de atualizar, né? De adequar as circunstâncias sociais, a época em que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, voltando ao versículo 21, que é o versículo seguinte dessa epístola de Pedro, ele termina o capítulo 1 da segunda epístola, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, os homens que têm grandeza espiritual, os espíritos que têm condições, são médiums elevados, como, por exemplo, um Chico Xavier. E aí, esses, quem são? Segundo a questão, vamos lá ao Livro dos Espíritos. Questão 622, meus irmãos. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. E aí os espíritos superiores, respondendo a essa questão 622 de O Livro dos Espíritos, eles dizem, esses homens que em todos os tempos existiram, existem e existirão, que têm essa missão de revelar, disseram os espíritos, respondendo, são espíritos superiores. Olha aí a concordância com o que Pedro disse, são espíritos, são homens santos. Nós somos espíritos superiores, meu amigo? Nós somos homens santos para termos a capacidade, a missão de revelar
de interpretar a palavra de Deus, a palavra de Jesus? Creio que não, quero crer que não, né? Senão não estaríamos no mundo de provas e expiações. Não seríamos, na melhor das hipóteses, na melhor das visões, espíritos medianos. Espírito superior é espírito superior, não é espírito mediano. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. E aí Kardec continua, questão 623. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Ou seja, é essa soberba nossa. Eu vou interpretar aqui hoje, de uma forma inédita, o versículo tal do Evangelho de Mateus, ou o versículo tal do Evangelho de Marcos, de Lucas, de João. Eu vou interpretar aqui hoje, de uma forma inédita, a parábola da dracma perdida. E a gente vai se arvorando em intérprete, dando novas interpretações inéditas e adequando, mais uma vez falo, né, às circunstâncias sociais, aos tempos em que nós vivemos e tudo mais. Então, Kardec, na sua sabedoria, no seu bom senso, ele que também é um desses missionários enviados por Jesus, nós sabemos, os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? E aí os espíritos superiores responderam, certamente hão dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus, e que por ambição, olha aí, soberba, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Ou seja, Deus permite que isso aconteça para que, do erro, da falsa interpretação, nós busquemos a interpretação correta. Então, chega-se à verdadeira interpretação, à verdadeira essência, porque nós, seres dotados de inteligência, será que isso que fulano falou, essa interpretação é a correta? E a gente fica, né, em alguns momentos, por um período, em dúvida. Mas, se nós buscarmos a verdade, se nós não dermos as costas para a verdade, nós conseguiremos alcançar a verdade, indo às fontes corretas, a quem tem autoridade para interpretar da forma correta. Então, buscando em quem tem condições de interpretar a interpretação correta, verdadeira. E aí Kardec ainda pergunta, questão 624, qual o caráter do verdadeiro profeta? E aí, antes de ler a resposta, o que é profeta? Nós comumente dizemos, né, associamos a palavra profeta o significado de alguém que prevê o futuro, né, que prediz, que vê antecipadamente que algo acontecerá. Mas não é somente isso. Não é somente isso. O profeta, segundo definição do dicionário, meus irmãos, é a pessoa que anuncia os desígnios de Deus. Então, o profeta é aquele que revela a palavra de Deus. Por isso que Jesus, inclusive, foi considerado por muitos, e é até hoje, como um profeta. Ele é, de fato, um profeta, mas não é apenas um profeta, mais um profeta. Jesus é o profeta de Deus. Jesus é o Messias, o Cristo.
o maior de todos os profetas, de todos que têm condição de anunciar, de dizer a palavra, os desígnios de Deus. E aí Kardec pergunta, então, qual é o caráter do verdadeiro profeta? Questão 624 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos Superiores responderam, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis conhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E aí, nós temos aqui nessa resposta uma expressão, homem de bem. O que é isso, meus irmãos? O verdadeiro profeta é um homem de bem. No próprio Livro dos Espíritos, questão 918, caracteres do homem de bem. Por que indícios, por quais indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Ou seja, o homem de bem, que é o verdadeiro profeta, ou seja, o homem santo, o espírito superior, conforme já dissemos aqui hoje, mais há pouco, mais cedo. Aqui, ó, na resposta da questão 622, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores. Ou seja, o homem de bem, o verdadeiro profeta, é o espírito superior. É o homem santo que Pedro falou lá no versículo 21 do capítulo 1 da sua segunda epístola. E quais são os caracteres, então, desse homem santo, desse espírito superior, desse verdadeiro profeta? Segundo os espíritos superiores, respondendo à questão 918, eles dizem, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal, aí ó, uma vez encarnado, representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. E aí tem um comentário aqui de Allan Kardec, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17, que nós vamos pedir licença para ler, porque ele, aí sim, Kardec, na condição que ele tem, ele faz uma exegese, ou seja, ele interpreta minuciosamente o que é o homem de bem. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara lhe fizesse. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece por saber que Deus que lhes deu também lhes pode tirar. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência,
porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Então, quer dizer, não é só o homem que está na posição de governante, de líder, de empresário, comerciante. Muitas vezes é o chefe de família que tem a sua ajudante ali, a sua empregada doméstica, o jardineiro, muitas vezes, né, quem tem uma condição financeira melhor, o chofer, é o dirigente da casa espírita, muitas vezes, que está num posto, numa condição que lhe dá um certo poder. E, em vez de conduzir da forma correta, da forma melhor, da forma cristã, da forma espírita, em vez de levantar o moral dos que lhe estão subordinados, esmaga-os com seu orgulho. Então, continua Kardec aqui comentando, é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros. E se lembra destas palavras do Cristo, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Então, comentário de Allan Kardec a essa resposta e essa questão de O Livro dos Espíritos, questão 918. E no Evangelho segundo o Espiritismo, esse mesmo comentário que nós acabamos de ler está um pouco mais extenso. E há um trecho aqui que eu achei muito interessante. Olha o que Kardec diz aqui. Isso está no capítulo, como nós falamos, 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, O Homem de Bem, item 3º. Kardec, nesse comentário, na resposta à questão 918 do Livro dos Espíritos, ele transcreveu alguns trechos desse item 3, né, que nós vamos ler só um trechinho agora aqui, que eu achei muito interessante. O homem de bem, né, segundo Kardec, ele respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam, que é o que a gente está vivenciando hoje, meus irmãos. Pode ser cristão, pode ser espírita, como eu, né, mas não pensa igual a mim, então eu vou e lanço um anátema. É isso, é aquilo, não sei o que, tal. Quer dizer, o ódio, a dissensão, por questões mínimas. É eleitor de fulano, então não merece, né, a minha complacência, a minha tolerância, o meu perdão, a minha caridade, nada disso. Se não for partidário, né, se não comungar, como diz Kardec aqui, do meu pensamento, lança anátema aos que, como ele, não pensam. Então, apenas para finalizar a nossa reflexão, em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, há um registro que está mais detalhadamente, né, narrado por Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Paulo, num dado momento, após ele ter visitado Éfeso e até conversado com Maria, mãe de Jesus, dizendo do seu interesse de escrever algumas palavras para que ficassem, né, registradas
com base nas memórias, nas recordações de Maria, como mãe do nosso Salvador, ele teve que se ausentar por algumas das cidades nas quais ele fundou algumas igrejas, e depois ele retornou a Éfeso com esse propósito de ir conversar com Maria para fazer o que seria o Evangelho de Lucas, mas que ele, Paulo, é que queria ter escrito. Não conseguindo, ele pediu que Lucas o fizesse, e Lucas, graças a Deus, fez. Mas então, nesse retorno dele, Emmanuel, ele registra aqui, por exemplo, em toda parte, porque já havia começado as divergências, as interpretações pessoais, e então Pedro estava preocupado, João estava preocupado, e mais do que todos, Paulo. Então, Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ele diz o seguinte: em toda parte, lutas sem tréguas, alegrias e dores, angústias e amarguras do mundo, que não chegavam ali a arrefecer as esperanças nas promessas de Jesus. De um lado, eram os israelitas rigorosos, inimigos ferrenhos e declarados do Salvador. Do outro, os cristãos indecisos, vacilando entre as conveniências pessoais e as falsas interpretações. O missionário tarcense, no entanto, conhecendo que o discípulo sincero terá de experimentar as sensações da porta estreita todos os dias, nunca se deixou empolgar pelo desânimo, renovando a cada hora o propósito de tudo suportar, agir, fazer e edificar pelo Evangelho, inteiramente entregue a Jesus Cristo. Então a gente tem que fazer, não é por nós, por causa de tal ideologia, por causa de tal partido, por causa disso, por causa daquilo, não. A gente tem que fazer por causa do Evangelho, por causa de Jesus. E aí, ele mesmo, Emmanuel, mais à frente no livro Paulo e Estevão, comentando sobre Apolo, que foi um que se dedicou. E até no próprio livro Atos dos Apóstolos, está escrito que ele era eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava acuradamente a respeito de Jesus. Então, quer dizer, há um elogio, digamos assim, a Apolo. Mas ele ainda não tinha conhecimento suficiente. Ou ele ainda não tinha, digamos, alcançado a interpretação correta, verdadeira. E aí Emmanuel diz o seguinte, no livro Paulo e Estevão, sobre isso. Quando ele volta, Paulo, a Éfeso, para tomar de Maria as informações para ele escrever o que nós conhecemos hoje como Evangelho de Lucas, mas que teria sido escrito por Paulo, ele viu que estava acontecendo uma questão lá em Éfeso, na igreja em que ele havia fundado, e que, segundo Emmanuel, ele, Paulo, foi compelido a enfrentar a luta séria com os cooperadores de João. Não é com os adversários, não, meus irmãos. É com os cooperadores. E ele diz, Emmanuel, a sinagoga conseguira grande ascendente político sobre a igreja da cidade, que ameaçava sossobrar. Meus irmãos, olha aí, que questão séria
essa de interpretações variadas, influência política nas igrejas. E aí Emmanuel ainda continua. O ex-rabino percebeu o perigo e aceitou a luta sem reservas. Durante 3 meses, discutiu na sinagoga, em todas as reuniões. A cidade que se mantinha em dúvidas atrozes, olha aí, olha o falso profeta, muitas vezes, disseminando mentiras, interpretações equivocadas, erradas, distanciadas da verdade. Causam eles, muitas vezes, dúvidas atrozes. E a cidade que se mantinha em dúvidas atrozes parecia alcançar uma compreensão mais elevada e mais rica de luzes. Então, Paulo, com a sua grandeza espiritual, conseguiu esclarecer. Mas olha só o que Emmanuel diz. Aquela igreja estava em perigo real de sossobrar, de acabar. Então, que nós não sejamos divulgadores e nem falsos intérpretes, divulgadores de falsas interpretações e falsos intérpretes. Recorramos, meus irmãos, a quem tem condição de interpretar. Emmanuel, Allan Kardec, os espíritos superiores e os missionários que nós facilmente percebemos pela correção, pela fidelidade da sua palavra, e não somente da sua palavra, dos seus atos fora da igreja. Esse é o verdadeiro profeta. Então, apenas para terminar, por exemplo, Hernandes Dias Lopes, que nós citamos, é um pastor presbiteriano, está encarnado atualmente, e tem uma série de livros. Um deles, inclusive, é uma coleção comentários expositivos sobre todos os livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nesse volume aqui que comenta a segunda epístola de Pedro, por exemplo, ele diz, não só a origem das Escrituras está ancorada em Deus, mas também a sua correta interpretação. As Escrituras não são dadas pelo homem, nem são por ele interpretadas. Não somos nós que interpretamos corretamente. O Espírito, com letra maiúscula, realiza as duas tarefas. O Espírito, ou seja, os enviados de Deus, os espíritos superiores. Pedro introduz o assunto, pois logo em seguida falará sobre os falsos mestres, que hoje não vai dar para a gente analisar, porque já está avançada a hora. Ficará para uma outra oportunidade. Mas Pedro introduz o assunto, pois logo em seguida falará sobre os falsos mestres que torcem as Escrituras. Os falsos mestres leem a Bíblia, mas não a interpretam de forma correta. Não têm uma compreensão adequada de sua doutrina, nem de sua aplicação. Concordo, diz Hernandes Dias Lopes, com William Barclay, quando diz, ninguém pode ir à Escritura e interpretá-la conforme seus pontos de vista e opiniões pessoais. Ninguém pode interpretar a Escritura e a profecia privadamente ou como lhe convém, que é o que Pedro falou, não cabendo particular interpretação. Então, meus irmãos, vamos aproveitar o que está ao nosso alcance. Emmanuel, Kardec, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Hernandes Dias Lopes, não sejamos preconceituosos. Olha aí o homem de bem, sem preconceito. Vamos nos esforçar para sermos homens de bem, pelo menos, Se ainda não somos, vamos nos esforçar, perder essas limitações, nos livrarmos dessas limitações que só fazem com que nós atrasemos a nossa ascensão. Então,
Agradecemos mais uma vez aos espíritos superiores, a Jesus, por essa oportunidade, por essa bênção, por esses esclarecimentos. Agradecemos a Emmanuel por essa misericórdia, por esse carinho com todos nós, tantas explicações verdadeiras, corretas da palavra de Jesus, da palavra de Deus, e façamos bom uso de tudo isso, né? Porque se somos aprendizes, se queremos ser homens de bem, nós temos que seguir a palavra verdadeira, a palavra correta, a verdadeira interpretação. Então, que Jesus nos abençoe a todos, um ótimo final de sábado, um domingo de paz, uma semana de trabalho, de otimismo, de esperança e de fé. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos.